Olá, eu sou o Wilson Tapajós, sobre elaboração de indicadores. Para falarmos sobre esse assunto, primeiro vamos separar o que é eficiência e o que é eficácia. Na indústria é muito comum esses indicadores. Quando eu consumo um produto, a matéria-prima, conforme planejado, estou fazendo uma tarefa conforme planejada, no tempo certo, eu tive eficiência, mas não vendi o produto, não tive eficácia. Então, o indicador de eficiência ocorre durante o processo, o tempo, consumo e outros. E a eficácia é o indicador de resultado. Vendi ou não vendi? Meu cliente está satisfeito sim ou não? Na indústria, fica um pouco mais ágil essa informação, porque nós estamos trabalhando com algo tangível. Em serviço, não. Então é comum nós trabalharmos esse serviço e o cliente não gostar no final, porque a gente não está medindo durante o processo e nem no final. Alguns serviços nem no final são medidos. Então a gente sofre muitas reclamações dos clientes. Então no final de tudo o cliente não gostou. Então precisamos medir. Tá? Por que medir? Reclamações de clientes, multas. Precisamos atingir, bater metas, superar as metas, reduzir o custo da minha operação, atender normas e compliance, regulamentos, monitorar os riscos e outros. Então precisamos medir como a indústria mede, mas criar indicadores daquilo que indica de fato, tá bom ou tá ruim, vendeu ou não vendeu, usamos o tempo correto ou extrapolamos. Então precisamos medir com exatidão e que consiga dar condições para tomar decisão de maneira rápida, de maneira contundente. Então, precisamos também entender um pouquinho mais sobre indicadores. Existem vários tipos de indicadores, falando de eficiência, eficácia. Nós temos também, segundo o BSC, o Balanced Scorecard, nós temos 4 perspectivas de enxergar os indicadores de maneira estratégica, pensando nas pessoas, pensando nos processos internos, na questão financeira, no cliente. Então, precisamos entender melhor os indicadores e tentar classificá-los para ajudar na tomada de decisão. Medir os processos, como agora há pouco eu citei, de eficiência ou eficácia. Precisamos materializar os indicadores através do seu propósito. Eu estou medindo o resultado ou medindo durante, que é a eficiência ou desempenho? Quanto ao tempo, eu estou olhando só o passado, então eu vejo muitos relatórios olhando o passado. E a tomada de decisão agora, em tempo real, ou no máximo D-1, D-2, ou seja, um dia atrás ou 2 dias atrás. E a projeção, tá bom agora e no futuro? Qual é a tendência? Tá? É valor absoluto ou percentual? É quantidade, valor absoluto, ou percentual? Em serviço, é muito importante nós trabalharmos o percentual, que traz uma forma de tomar uma decisão o mais rápido possível. O teu indicador é comparável com o mercado? É possível fazer benchmark? É comparável internamente entre filiais ou departamentos? Agora, o que eu bato muito por aí, nas minhas palestras, nas consultorias que eu ministro, que eu coordeno os projetos que estou trabalhando, nos cursos, é uma questão muito simples, que sempre eu me deparo com as pessoas que elas entendem na teoria e na prática não entendem. Nós temos muitas métricas ou temos KPIs? Nós temos muitas métricas nas empresas. As pessoas entendem isso, mas na prática, difícil de materializar. Se eu tenho um carro andando a 80 km por hora, o que isso indica? Isso não indica nada. A KPI, o I é de indicator, indicador, precisa indicar. Tá bom ou tá ruim 80 km por hora? Agora, se eu coloco no contexto, se 80 km por hora numa corrida de Fórmula 1, o que isso indica? Indica que ele está lento. Agora, se é na Avenida Paulista, indica que ele está correndo, está acima do limite. Então, nós temos muitas métricas. K de quilo, de mil metros. Temos muitas métricas, não temos muitos indicadores. Então, os relatórios de dashboard, os dashboards das empresas, os painéis de controles, os gráficos, etc., tem muitas métricas, às vezes não indicam. Eu leio, eu tenho que interpretar, tenho que analisar. Ele não dá uma informação bate pronto. Então precisamos trabalhar o contexto e trabalhar
uma meta. Então nós temos muitas métricas, as métricas juntas vão compor os KPIs. E os KPIs eles existem para atender o indicador estratégico, macro, institucional. Um ou mais KPIs vão ajudar com o objetivo geral da área ou da instituição como um todo. Então eu vou ter sempre essa leitura. Eu vou juntar dados para ter as minhas métricas através de fórmulas, de cálculos, eu vou juntá-las e vou ter as KPIs, os indicadores. Então, no universo maior, eu tenho as métricas, no menor, eu vou ter os indicadores. E como é que eu classifico? Como é que eu tenho um bom indicador? Ele tem que ter uma meta. 80 km por hora, uma meta, limite máximo, por exemplo. Ele tem que ser aceito no contexto e tem que ter unidade de tempo por hora, por segundo, por minuto. E a meta, ela tem que ser alcançável, realista, ou com base histórica, ou com benchmark, comparação de mercado, ou eu faço uma meta para testá-la. Vou coletando informações ao longo do tempo, depois eu defino a meta. Então, eu preciso ter uma meta, aceito no contexto e tem que, de alguma forma, eu tenho que usar o tempo. Se eu não tenho esses três, eu não tenho indicador. Eu tenho uma métrica. O indicador ele tem que indicar um cenário. Está bom ou está ruim? Se eu falo, eu estou com 110 quilos, eu estou gordo ou estou magro? Não indica nada. Agora, se eu comparo 110 quilos com a índice de massa corpórea, IMC, conforme a minha altura, a minha idade, assim por diante, eu vou dizer que eu estou gordo ou estou magro. Então depende da altura da pessoa, da idade dela, assim por diante. Então eu trabalho o contexto. Então o número isolado é somente uma métrica. Então, resumindo, o que eu tenho que ter? Definir por que eu quero medir. Eu quero medir resultados, metas, objetivos. Eu quero ter ações preventivas, mais preventivas que reativas. Portanto, eu tenho que ver a causa do efeito. Está tendo muitas ações reativas, qual a causa desse efeito? Monitorar as causas. Eu vou, em outro vídeo, eu vou entrar mais nessa questão de causa e efeito. O que medir? Vou medir uma operação? Ou vou monitorar os meus riscos corporativos, conformidade? Ou vou trabalhar metas corporativas departamentais, planejado versus realizado? Qual é a estrutura básica do meu indicador? Meta, unidade, tempo e aceito no contexto. E na minha gestão, ele tem que ser relevante, ele tem que traduzir a minha realidade. Eu tenho vários números, mas não traduz minha realidade, então eu não tenho um indicador, eu tenho várias métricas. O tempo para apurar é aceitável? Ou quando eu apuro já é passado? Eu apuro a cada 3 meses, eu não tenho mais tomar ação. Então eu tenho um monte de métricas para estudo, não necessariamente para aplicar na gestão, já que eu não consigo tomar decisão. O tempo para apurar tem que ser suficiente que consiga me dar tempo para agir. É simples de interpretar. No carro você olha rapidamente e sabe se está antes da reserva ou não. Então é fácil de interpretar. Eu tenho que tomar decisão rápida. O indicador precisa ter limiar, como tem no carro. Tem a parte da reserva, antes do tanque ficar sem combustível. Então eu tenho que ter ações proativas. Exemplo, reserva do combustível no carro. Tem que ser auditável, ou seja, as fontes das informações têm que ser confiáveis, tem que ter confiabilidade nas informações. Eu devo medir o quê? Medir mais as pessoas ou medir resultados? Eu acho mais interessante você partir de resultados. Medir as pessoas é muito mais complexo. As pessoas têm as rotinas delas, têm problemas que elas resolvem durante o dia. É possível? É possível. Então vamos medir os processos. Chegar na sua volumetria. Quantos produzimos ontem, hoje? O que isso indica? E gerar informações para tomada de decisão com limiares bem claros e objetivos. Obrigado pela atenção.